E agora temos a quarta via, que é a via dos graus de perfeição ou graus de existência. É o seguinte, nós seres humanos temos a tendência de julgar, né, de atribuir a uma pessoa ou a algum objeto um determinado grau de beleza, um determinado grau de verdade, de bondade, de nobreza e outros valores, né? Eu vou usar o exemplo de perfeição, de beleza. A gente tem esse costume. Nossa, tal pessoa é bonita pra caramba. Aquela pessoa é bonita, mas nem tanta. Aquela pessoa é marromena. Já essa pessoa é o capeta, é o cão chupando manga, é um dragão dos infernos. Pessoa feia pra cacete, né? A gente tem esse costume. O que a gente está fazendo? Atribuindo um certo grau de beleza para cada pessoa. Tal pessoa é 20% bonita, tal pessoa é mais ou menos 50% bonita. Aquela pessoa é 6 de 10, 7 de 10, né? E tudo mais. Mas essa teoria, essa via, ela vai dizer assim: se você tem a capacidade de julgar a beleza de uma pessoa, por exemplo, em um determinado grau, em uma determinada porcentagem, se você diz que uma pessoa é 6/10, então existe algo que é 10 de 10, né? Mesma coisa na questão de verdade. Ah, tal história é totalmente fake news. Já essa outra história é mais ou menos verdadeira. Tal história tem muitas verdades, tal história tem poucas verdades, né? Se a gente consegue dar um grau para cada coisa, no caso, na questão de ser muito verdadeiro ou pouco verdadeiro, a gente consegue fazer isso porque existe algo 100% verdadeiro. E esse esquema se aplica ao atributo nobreza, né? Ao atributo, qualquer atributo, assim, seja beleza, bondade, né? Tal pessoa é bondosa pra caramba, tal pessoa não é bondosa, tal pessoa é do mal, é maldosa, né? Então, bondade, né, o atributo bondade sendo aplicado, né, em um determinado grau. A gente só consegue fazer isso porque existe algo que é 100% tudo. 100% bom, 100% verdadeiro, 100% belo, 100% perfeito, 10 de 10, né? E essa coisa é uma referência para todas as coisas no mundo. Essa coisa, então, seria Deus. Deus seria, então, essa referência, né, de bondade. Deus é 100% belo, 100% bom, 100% verdadeiro, 100% nobre. E ele, então, é a referência para a gente analisar e julgar tal pessoa, tal coisa como tantos por cento perfeita, tantos por cento bela, bondosa e tudo mais. É isso que diz, então, a quarta via, né? A via dos graus de perfeição e de existência. Deus é referência, então, de verdade, de bondade, de beleza e tudo mais. E faz com que a gente, então, tenha essa capacidade de julgar e analisar as coisas no mundo, né? Coisas e pessoas. E a nossa quinta via, né, é a questão da finalidade das coisas. Ou seja, no mundo, cada coisa, cada ser, seja ser humano ou ser irracional, né, os animais, cada coisa age de uma forma que existe uma finalidade. Cada coisa tem uma função no mundo, né? E quem daria essa função, quem daria essa finalidade é Deus, né? E aí a gente diz também, né? Porque no caso dos seres irracionais, eles não têm inteligência, mas todos os seres se comportam de uma forma que eles buscam atingir uma finalidade. Eles são programados para isso. Todos os seres animais, né, buscam a sobrevivência, a reprodução e o cuidado da prole, dos filhotes. Todos os seres apresentam esse comportamento padrão, alcançando essa finalidade. Seja animais, até plantas, né? Todas as plantas têm essa programação dentro delas, né? De buscar sobrevivência, né? De crescer, emergir do solo, né?
fazer fotossíntese para produzir o próprio alimento para sobreviver, né? Produzir sementes para disseminar, né, a reprodução, né, e tudo mais. Como que eles conseguem fazer isso sendo seres irracionais? Ora, temos uma inteligência por trás disso que programou, né, cada ser vivo, dando uma função para ela, fazendo então que tudo esteja ordenado certinho, tudo bonitinho. E essa coisa, né, esse ser seria Deus. Deus deu para todos os seres, todos os animais e todos os seres humanos, né, obviamente, uma função, uma finalidade de existir, certo? Então essa é a tal da teoria das 5 vias, bem resumida, né? Porque se a gente se aprofundar, assim, a gente consegue ir numa brisa, num raciocínio mais profundo aí, numa coisa mais, né? Numa coisa mais aprofundada, uma coisa mais, como eu posso dizer? Tá bom, Gabriel, eles já entenderam. Vamos logo ao ponto. E aí, depois de São Tomás de Aquino, a gente tem o fim aí da Idade Média, né? Mas o que vai acontecer no período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, né? O Renascimento e tudo mais. O que acontece nesse período de transição, né? Primeiramente, a gente vai ter uma tendência, né, da fé e da razão, que antes, né, durante a Idade Média eram coisas conciliáveis, eram coisas unidas. A partir desse momento vai surgir a tendência das coisas se desvincularem, razão se desvinculando aos pouquinhos da fé, né? E a gente tem essa questão da desvinculação entre fé e razão, através das figuras aí de São Boaventura e Dom Scotus, né? Essa desvinculação tem o principal argumento, né, de que as verdades da fé não são racionalmente explicáveis, né? Então tem esse argumento aí que fundamenta, né, esse processo de desvinculação entre fé e razão. Fora isso, a gente tem o Roger Bacon também, né, que ele foi o precursor da ciência experimental. Por quê? A partir das ciências experimentais, a gente tem a razão, a racionalidade sendo usada para outros objetivos, né? No caso, dentro do contexto das ciências, né? Das ciências experimentais e tudo mais. Então, a gente vai vendo então que a razão ela vai tomando outros rumos específicos, né? Fora isso, a gente tem também o Guilherme Ockham, né, que estabelece o poder espiritual e o poder temporal. E estabelece que deveria então haver uma separação total entre igreja e política, porque na Idade Média a gente tinha bastante união entre, né, o governo, a política e a fé, a igreja, né? Então o período da Idade Média tem essa característica, né, da igreja ter bastante influência, principalmente na política. Mas a partir do Guilherme Ockham começou a surgir, né, então essa ideia de você separar o que é política, o que é igreja, não mistura as duas coisas, né? Então, a partir do Guilherme Ockham, então teve essa tendência de separação entre poder temporal e espiritual, né? Política e igreja, que para ele, né, devia ser, né, o ideal serem coisas separadas, né, dentro aí do seu pensamento. E por conta disso, a partir dele que também então surgiu a questão do Estado laico, né? Esse pensamento, né, da política ser uma coisa totalmente desvinculada com conceitos de religiosidade, de fé e tudo mais. Tudo isso aí teve forte influência aí dessa figura do Guilherme Ockham, né? Certo? E na próxima aula a gente vai ter uma figura bastante peculiar que muita gente gosta, né? Que é o Nicolau Maquiavel, né? A gente vai ver um pouquinho da brisa dele aqui, né? Beleza? Então, até mais e não percam a nossa próxima aula.